realizar uma avaliação de vibração de corpo inteiro, acompanharmos o itinerário inteiro ou podemos fazer tempo menor? Depende, Damares, depende. Toda avaliação de vibração, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar as componentes de exposição. Até melhor, vamos voltar um passo atrás. Antes mesmo de você identificar as componentes de exposição, a primeira coisa que tem que ser feita é o quê? É você conhecer a atividade do trabalhador. Conhecer o que aquela empresa faz, conhecer o processo completo, né? O que é produzido aqui? Qual a prestação de serviço que é entregue aqui? Qual é a matéria-prima que entra e qual o produto que sai? Entendeu? Então, é conhecer o processo da empresa, depois conhecer a atividade que você vai avaliar, o que o trabalhador faz, como ele faz, qual é o equipamento que ele usa, todas as atividades que o trabalhador desempenha. Então, você tem que saber o que o trabalhador ele faz, que a partir daí você vai determinar as componentes de exposição. Então, primeira coisa, identifique as componentes de exposição. Quais são as componentes de exposição? Qual é o tempo de exposição do trabalhador em cada uma das componentes de exposição? A partir daí, você vai determinar o tempo mínimo de medição. Tá? Você vai determinar. Então, primeiro, conheça o processo da empresa, conheça as atividades executadas pelo trabalhador, determine as componentes de exposição, identifique o tempo de exposição, porque daí você vai conseguir definir o tempo mínimo de medição. Porque conhecendo o processo, você vai saber as atividades expostas à vibração de corpo inteiro. Você vai conseguir avaliar o ciclo completo. Tipo assim, o trabalhador carrega areia no caminhão aqui, descarrega lá, sei lá, na usina de concreto e depois volta para carregar de novo, para depois levar a areia para lá de novo. O que é isso? É um ciclo completo. Abastece a areia, descarrega a areia, volta para abastecer de novo. Então, se eu for fazer uma medição de vibração nesse caso, eu vou pegar um ciclo completo. Pega a areia, carrega de areia, descarrega a areia e volta para carregar novamente. Então, a avaliação do tempo de medição, nesse caso, eu vou fazer a medição do ciclo completo. Tá? Quando não é possível medir o ciclo completo ou medir a componente por completo, as NHOs 9 e 10, tá? Tanto corpo inteiro como para mãos e braços, ele fala que eu posso fazer uma avaliação parcial do tempo de exposição do trabalhador. Por exemplo, o motorista de caminhão, igual eu já fiz aqui na minha cidade, tem muita transportadora grande, né? Tem muitos motoristas. O motorista ele carrega aqui na minha cidade, só vai descarregar no Porto de Santos, em São Paulo. Cara, eu moro aqui no interior do Mato Grosso, uma cidade chamada Rondonópolis. De Rondonópolis até o Porto de Santos, cara, sei lá, dá 1.000 e poucos quilômetros. Né? Sei lá, não sei se bate 2.000 quilômetros daqui até lá, mas dá mais de 1.000 quilômetros eu sei que dá. Pô, então, quanto tempo o caminhoneiro demora para sair daqui, chegar no Porto de Santos e voltar? Porque esse é o ciclo completo. Sei lá, ele demora 3 dias para chegar lá e 3 dias para voltar. Não sei se é tudo isso, mas imagina que fosse. Entendeu? Pô, vou fazer uma medição de vibração que demora 6 dias, 3 para ir, 3 para voltar? Não vou, cara. Então, a componente é muito grande, o ciclo de exposição é muito grande. Então, eu vou fazer uma avaliação parcial. Tá? Então, eu vou determinar um tempo de medição que eu consiga pegar todas as variações de vibração que podem ocorrer durante a atividade executada pelo trabalhador, vou atribuir depois um tempo de exposição e eu tenho a avaliação de vibração do meu trabalhador. Então, a regra, o processo, mas, digamos assim, ele é mais ou menos esse. Primeiro, tenho que conhecer o processo da empresa. Depois, eu tenho que conhecer como a atividade é executada. Determinei as componentes de exposição, determinei o tempo de exposição de cada componente, eu vou fazer uma avaliação cobrindo a componente por completo ou o ciclo por completo. Não sendo possível avaliar a componente por completo, eu vou medir parte dela. Aí você perguntou se a gente deve acompanhar também a avaliação. Cara, vibração de corpo inteiro, normalmente eu acompanho a avaliação. Eu vou junto, cara. Eu vou junto, até porque o equipamento é caro, e não só pelo fato dele ser caro, né? Para avaliar, para verificar se às vezes não teve alguma coisa durante a avaliação que vai invalidar a minha avaliação. Por exemplo, já teve casos de... Desculpa, travei. Já teve casos de medição de vibração, cara, que durante a avaliação de vibração, era o caminhão, né? A gente pegou a autoestrada, pegamos um trecho para pegar a estrada e tinha um acidente na pista, cara. A gente ficou meia hora parado durante a medição de vibração. Então, se eu não tivesse lá, eu não teria dado play, por exemplo, pause no aparelho. Então, eu cheguei lá, dei pause no aparelho,
né? Porque eu estava junto ali com ele. Lembrando que tem algumas marcas que é possível fazer o corte, extrair aquele período da exposição, retirando do gráfico do aparelho, né? Então, por exemplo, o ARX Pro da Enlight permite isso, e o Smart Vib da Crompac também permite fazer esses cortes também, para tirar esses períodos. Mas se não tiver isso, você tem que dar pausa na hora. Então, é sim importante o avaliador acompanhar o trabalhador que está sendo avaliado durante a medição de vibração de corpo inteiro. É obrigatório? Não, mas eu vejo sim ser necessário e ser importante fazer esse acompanhamento. Beleza? Não sei se eu respondi a sua dúvida, Damares. Caso não tenha respondido, pode perguntar de novo. Aí, detalhe. Ah, Thiago, eu quero aprender. Você falou de componente, eu não entendi, eu não sei o que é isso. Cara, eu tenho um curso de vibração, onde que a gente explica passo a passo como fazer a avaliação de vibração, explica o que é componente, como identificar componente, como identificar tempo de medição, tempo de exposição. Cara, a gente ensina tudo. Para quem tiver interesse, quem está aqui no YouTube, descrição do vídeo, descrição da live, tem um link que você tem um número do WhatsApp que você consegue falar com a minha equipe do WhatsApp, mas também tem um link do curso de IHO, se não me engano. No curso de IHO tem um módulo de vibração. Quem está aqui no Instagram, só digitar a palavra comercial nos comentários, que vai chegar no seu direct o link do WhatsApp da minha equipe do comercial, e eles vão estar trazendo esclarecimentos sobre os cursos para vocês, tá bom?